Ok, então. Bom, pessoal, muito boa noite. Que a paz de Jesus, nosso mestre, nosso amigo incomparável de todas as horas, possa permanecer conosco, sendo o nosso guia, sendo aquele que permanece conosco, sendo aquele que nos intui, aquele que nos ampara na noite de hoje, em que nós iremos trabalhar aí o segundo princípio da doutrina espírita, que é justamente Jesus, não é isso? Tarefa nada fácil para nós fazermos, primeiro devido à nossa própria condição moral, é claro, né? Quem somos nós para falar de Jesus? Mas é necessário falar dele o tempo todo, não no sentido de que, obviamente, a gente está muito distante do significado do evangelho dele, da lição dele, mas devemos falar sobre ele, sobre a sua mensagem renovadora, a consciências e a corações, para que nós possamos também sedimentar em nós os conhecimentos do evangelho. E também não é uma tarefa fácil, porque é claro que Jesus é a base, não é isso? Para todos nós, para a nossa caminhada, em quaisquer propostas religiosas em que estivermos. Então, ele é sempre o fundamento para a nossa evolução, para o nosso progresso. Eu vou passar mais rapidamente, então, por essa primeira parte, que é uma parte que traz uma compilação aqui de alguns princípios acerca do chamado Jesus histórico. Ô Inês, dá uma olhadinha, eu acho que tem alguém que está com o microfone ligado, que está dando um barulhinho para mim aqui no fone. Aí se alguém tiver com o microfone, gente, puder desligar, por favor, tá bom? Então nessa Era primeira eu. parte... Ah, tá joia. Obrigada. Então nessa primeira parte, a gente vai passar bem rapidamente por ela, é só para que a gente possa perceber o seguinte: nós sabemos que ao longo da história da humanidade, certamente o livro mais lido, como nós sabemos, é o livro da Bíblia, não é isso? O mais lido, o mais vendido, e a figura que certamente mais desperta a atenção de pesquisadores, de estudiosos, não somente no campo religioso, é certamente Jesus. Então, existe, inclusive, uma linha de estudos que congrega determinadas informações da área da sociologia, da arqueologia, da antropologia e também da teologia, não é isso? Existe uma vertente de estudos aí muito ancorados em aspectos científicos e em aspectos históricos, que procura delinear para nós o percurso do chamado Jesus histórico. Então, Jesus não compreendido aí na extensão da sua mensagem ou da sua simbologia religiosa, por assim dizer, mas uma certa busca pelos seus passos, por traços que relembrem ou que rememorem a sua passagem entre nós, ou mesmo que comprovem que ele esteja entre nós. Essa busca pelo Jesus histórico, ela começou, na verdade, no primeiro século da era cristã. Então, já no primeiro século, existem indícios, existem historiadores que traçaram ali no primeiro século do chamado cristianismo primitivo, não é isso? Quando aquelas primeiras igrejas ainda estavam sendo fundadas, havia ali uma corrente de historiadores que buscavam relatar e deixar para a posteridade indícios acerca da existência de Jesus. No entanto, essas pesquisas elas se tornam mais intensas a partir do século XVIII. Também ali passando, né, a partir do século XVIII, mas passando também pelo XIX, abrangendo ali as primeiras décadas do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, sobretudo por meio de filósofos alemães, não é isso? Então nós colocamos aqui alguns exemplos: Hermann Samuel Reimarus, Martin de Bellius, Rudolf Bultmann e muitos outros, ao longo da história, em diversos momentos, pesquisaram em termos arqueológicos, em termos históricos, essa ambientação, não só as possibilidades acerca da existência efetiva de Jesus, mas também a ambientação, o que vai ser muito importante para nós, e é muito importante para nós, por exemplo, hoje, no estudo do próprio evangelho, ou seja, o ambiente em que Jesus difundiu a sua mensagem, como era aquela cultura judaica, e assim sucessivamente. Então, grosso modo, nós poderíamos dizer que existem aí duas correntes que trabalham esse Jesus histórico. A primeira corrente, alicerçada
na chamada redação criticista, uma completa a outra, como a gente vai ter oportunidade de perceber, tá? E uma segunda corrente intitulada crítica formal. Quem quiser ler mais sobre isso, eu recomendaria as apostilas do Evangelho Redivivo pela FEB, sobretudo os tomos 1 e o tomo 2, em que em determinados tomos, em determinados capítulos, é abordada mais profundamente essa questão do Jesus histórico, tá bom? No que diz respeito a essa redação criticista, nós sabemos que trata-se de uma investigação historiográfica, portanto, a respeito de como cada escritor do Evangelho compilou o seu livro. Então, aí eles realizavam determinadas comparações entre os evangelhos, não é isso? Mas também com outras fontes, as chamadas fontes orais, os chamados, tanto os chamados evangelhos canônicos, quanto os chamados evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles que ficaram de fora da redação oficial, por assim dizer, desses evangelhos, ou daquilo que passou para nós, que passou para a posteridade, como sendo os livros-chave, ou seja, os livros que continham efetivamente os ensinos de Jesus, tá? No que diz respeito à crítica formal, os críticos concluíram que os evangelhos, né, nós sabemos que são 4, aí pensando nos canônicos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, de Lucas e de João, não foram escritos originalmente completos, como nós os conhecemos atualmente. Então, trata-se, na verdade, nós temos que voltar lá à antiguidade para a gente entender isso. Então, nós sabemos que a sociedade judaica, ela era uma sociedade muito alicerçada na oralidade. Então, já havia, é claro, indícios escritos, registros escritos, mas nós sabemos que o próprio artefato da escrita era um artefato muito caro e raro. Era uma porcentagem muito pequena da população, inclusive, que era alfabetizada, que tinha acesso à cultura letrada e assim sucessivamente. Se a gente pega, inclusive, os próprios evangelistas, a gente já consegue perceber isso. Nós sabemos que Mateus, por exemplo, era um publicano, não é isso? Ou seja, um cobrador de impostos. Então, para ocupar aquele cargo, ele tinha que ter acesso à cultura letrada. Lucas era um médico, não é isso? João, sabe-se que João escreve o seu evangelho no final já do primeiro ano da era cristã. Então, já no apagar das luzes daquela primeira época. E sabe-se que João falava pelo menos 3 línguas. Então, ele vinha também ali de uma procedência, de uma família culta. A mesma coisa João Marcos, ou conhecido como Marcos, o evangelista, sobrinho de Pedro. Não é isso? Então, sabe-se que uma das fontes largamente utilizada por Marcos, que é considerado aí, por exemplo, o primeiro evangelho, foi muito a partir ali das conversas e dos contatos que ele tinha com Pedro. E assim sucessivamente. Seja como for, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: os registros, alguns deles eram feitos ali no calor da emoção. É o caso de Mateus, por exemplo, que anotava ali em aramaico, possivelmente no dialeto aramaico, não é isso? Que era o dialeto que era falado, que era um dialeto mais informal, por assim dizer. Ele anotava ali em aramaico, ia atrás de Jesus e ia compilando aquelas anotações de Jesus. Então, os primeiros pergaminhos que circulam, não é o livro do Evangelho ainda, mas os primeiros pergaminhos que circulam são os pergaminhos ali de Mateus. O primeiro evangelho conhecido é o de Marcos, mas os pergaminhos de Mateus circulavam ali na Casa do Caminho, por exemplo, naquele trabalho que era realizado por Pedro. Onde que nós vemos essas informações? Os primeiros capítulos do livro Paulo e Estevão, a gente já consegue ter uma noção disso. Então, isso para dizer que havia muito ali da oralidade. A cultura judaica, ela fixava os ensinamentos por meio das repetições. É o caso, por exemplo, da fórmula do sermão, não é isso? O Sermão da Montanha, que é um sermão muito conhecido por nós, é o mais conhecido, certamente, não é isso? Estima-se que, muito possivelmente, Jesus repetiu aquelas bem-aventuranças, por exemplo, que é a primeira parte do sermão, que é a parte que é mais conhecida, não é isso? Sabe-se que Jesus, estima-se, ou seja, é muito provável que Jesus tenha repetido aquilo inúmeras vezes, porque além de ele se referir a agrupamentos diferentes, e é claro, muitas vezes ia ali de uma cidade para outra, então havia aqueles grupos que o seguiam diretamente, mas havia também grupos espalhados em outras localidades, não é assim? Então, ele repetia muito daquilo, muitas daquelas questões, para que houvesse ali a fixação, porque aquela cultura judaica, ela ainda fixava muito pela oralidade. Então, os ensinamentos, eles eram passados de pai para filho, de geração para geração, muito ancorados
nisso. Então, os evangelhos, tal como nós os conhecemos nos dias de hoje, eles já passaram por inúmeros processos editoriais, de revisão crítica, etc. O Evangelho de Mateus, por exemplo, o original do Evangelho de Mateus, não se sabe o paradeiro que ele teve. Não se sabe onde que ele foi parar. Mas o que nós podemos dizer é que os evangelhos, eles representam, eles trazem para nós coleções de fatos, de tradições orais, desses mitos, dessas parábolas que todas elas nós sabemos engendram um significado espiritual para nós. E foram sendo agrupados, foram sendo revistos ao longo da história da humanidade, muito nesse intuito também de divulgar aquelas palavras, de divulgar o conhecimento da Boa Nova, primeiramente para aquelas igrejas primitivas, aquelas igrejas que foram fundadas, muitas delas pelos apóstolos, muitas delas por Paulo, não é isso? O chamado apóstolo dos gentios, e assim sucessivamente. E sabe-se também que existem outras fontes. Então, estima-se, por exemplo, que existe a chamada fonte Q, que é a fonte Kelly, do alemão, né? Kelly é uma palavra que significa fonte em alemão, que é uma tradição oral ou escrita que não se sabe ao certo a origem dela, mas que era amplamente difundida no mundo cristão da primeira metade do século I, e que serviu de base, possivelmente, essa é uma das teorias, que ela tenha servido de base também para a escritura dos chamados evangelhos sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, assim como teria provavelmente servido também de inspiração para alguns evangelhos apócrifos, tá? Seja como for, nós observamos que tudo isso é uma tentativa de reconstrução do ambiente sociocultural de Jesus, o que já mostra para nós o interesse que essa figura traz. Mas em Jesus, à luz da doutrina espírita? Nós sabemos que, à luz de outras religiões, Jesus ora é encarado como o próprio Deus. Na semana passada, nós estudamos o primeiro princípio da doutrina espírita, que é Deus, não é isso? Ele é o Criador maior. Jesus não é Deus, mas em muitas propostas religiosas, sobretudo na proposta aí do catolicismo, etc., é trabalhada essa figura de Deus e de Jesus, essas duas figuras que a doutrina espírita nos mostra, que são figuras diferentes, elas são trabalhadas equiparadas, ou seja, como se fossem uma figura só. E à luz da doutrina espírita, o que a gente tem a dizer, então, sobre Jesus? Nós vamos começar lá com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Quando já no primeiro capítulo, Emmanuel nos dá a notícia da existência de uma comunidade que se chama Comunidade dos Espíritos Puros, ou dos Espíritos Crísticos, não é isso? Espíritos que alcançaram o primeiro patamar na ordem evolutiva. Mas vejam, estes espíritos não são Deus, e nunca o serão, porque Deus, que é o Criador, é um só, tá bom? Mas eles têm um processo de participação muito ativo e muito efetivo na formação dos orbes, propriamente dita, e no aspecto moral que diz respeito a cada um desses orbes, porque nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai, não é isso? Então, Emmanuel nos diz que até onde é dado saber, essa comunidade dos espíritos puros se reuniu por 2 vezes ao redor do planeta Terra para deliberar acerca do nosso planeta. Então, essa comunidade, gente, é uma comunidade que gerencia tudo o que acontece em todos os orbes do universo. Mas no que diz respeito à Terra, ela teria se reunido 2 vezes. A primeira para deliberar sobre a formação do nosso orbe, e aí a formação física propriamente dita, física, química, biológica, ou seja, as condições de habitação do nosso planeta. E a segunda vez, de acordo com Emmanuel, essa comunidade, na segunda vez, ela teria se reunido para deliberar sobre a presença de Jesus aqui na Terra, sobre a vinda de Jesus, tá? Então, nós vamos ver que isso vai ter um impacto grande na maneira como o nosso planeta é organizado e também na forma como a mensagem de Jesus vai chegando aos corações, tá? Então, nessa primeira vez, que diz respeito aos aspectos geológicos, químicos, etc., Emmanuel nos narra de uma forma muito bonita e até poética, porque ele vai narrar o desprendimento do orbe terrestre da nebulosa solar. Então, ele diz que Deus tirou aquela massa de terra amorfa, não é isso? Da nebulosa solar, ou seja, aquele pedaço de terra que não tinha absolutamente nada, e colocou nas mãos de Jesus. André Luiz vai nos falar sobre isso também no livro Evolução em 2 Mundos. Nos colocando a figura de Jesus, nós sabemos Jesus, governador espiritual do planeta. Mas antes de ser governador espiritual do planeta, Jesus é co-criador em plano maior. Então, no Evolução em 2 Mundos, o André Luiz vai nos falar dos co-criadores em plano maior e dos co-criadores em plano menor.
Co-criadores em plano menor somos todos nós, porque nós também temos obras. Nós não vamos aprofundar isso, mas, por exemplo, quando nós pensamos, nós sabemos que as nossas formas de pensamento são criações em menor escala. Quando nós produzimos, também, as questões que existem ao nosso redor, né? Assim, quando nós somos pais, por exemplo, tudo isso envolve o processo da cocriação em plano menor. Mas existe o processo da cocriação em plano maior, que somente os espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, como nos diz Emmanuel, participam desse grupo, que é realmente só espírito puro. Não é isso? E Jesus, aí à frente desses espíritos puros, com outros cooperadores, Emmanuel deixa isso claro, ele vai trabalhar todas as questões do nosso planeta. Então, ele vai ali auxiliar na questão atmosférica, não é isso? Do ar atmosférico, na estratosfera, na ionosfera, em todas aquelas camadas que nós encontramos, para que o planeta tivesse uma atmosfera para que ele pudesse receber o elemento humano, porque nós sabemos que dentro da evolução, dentro da escala evolutiva, o último elemento a aparecer é o elemento humano. Então, nós vamos ter ali as grandes... o planeta, ele parecia um laboratório de experiências, nos diz Emmanuel, nesse primeiro momento. Um laboratório de grandes experiências químicas e físicas, e isso levou bilhões de anos para que aquele laboratório... Então, Jesus experimenta uma forma, os co-criadores em plano maior vão experimentando, vão fazendo inúmeros testes com as questões da natureza, e aí é teste mesmo. É tão interessante que a ciência da Terra nos fala, não é isso? Sobre as espécies que são extintas. Por que que algumas espécies se extinguiram na ordem evolutiva? Não é mesmo? Nós vamos falar disso melhor na aula sobre evolução. Mas porque já não estavam mais, o planeta ele vai criando condições para ser habitado pelo ser humano, e também as espécies vegetais, as espécies animais também têm o seu patamar evolutivo, e aquelas espécies que já não condizem mais, elas vão sendo retiradas. Então, quer dizer, esse é um processo também de experimentação, juntamente com aquelas tempestades, com todo aquele caldeirão, digamos assim, que parecia o nosso orbe nos primeiros tempos, né? Então, essa é a primeira vez, até que surge uma substância, como diz Emmanuel lá no livro Caminho da Luz, intitulada protoplasma, que, de acordo com ele, é a substância que possibilitaria que, muitos bilhões de anos depois, nós pudéssemos estar aqui. Tá? No segundo momento, essa comunidade vai deliberar sobre a vinda de Jesus à Terra. E aí nós vamos ver isso de uma forma muito bela no primeiro capítulo do livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, tá, gente? Quando nós vamos ver uma preparação do planeta, quando Jesus está prestes a vir, mas uma preparação da psicosfera do planeta, ou seja, da atmosfera espiritual do planeta. Porque nós sabemos que lá naquele período da Antiguidade, Império Romano, não é assim? Os judeus submetidos ali a uma nova escravização, porque já tinham vencido a escravização do Egito, mas agora permaneciam escravizados pelo Império Romano, devido às injunções políticas, econômicas, sociais, tá certo? E aí, o Humberto de Campos vai nos narrar que, quando Jesus vem efetivamente estar conosco, o planeta ele passa por um momento de relativa estabilidade. Então, um clima de segurança, um clima de cultura, pelo imperador Otaviano, doravante denominado Otávio, né? O nome era Otávio, mas eram vários Otávios. Então, ele passou para a história como Otaviano, e o século dele passou para a história como o chamado século de Augusto. Então, a parte de todas as questões e os problemas familiares, pessoais que esse imperador tinha, nem ele mesmo compreendia, nos diz Humberto de Campos, como que a Terra permanecia tão serena. Então, é um momento em que, junto com Jesus, reencarnam também muitos filósofos, muitas pessoas ligadas ali ao bem, bem intencionadas, em meio àquela belicosidade que até então imperava naquele lugar. Porque até então eram as guerras, eram as disputas de território, e tudo isso, é claro, interfere na atmosfera do nosso planeta. Hoje, quando nós estamos passando pela chamada transição planetária, nós conseguimos perceber isso muito bem. Esse clima de belicosidade, as pessoas muitas vezes muito nervosas, não é assim? Então, aquela época também era esse o clima, mas quando há essa preparação para a vinda de Jesus, há aquela relativa estabilidade, é claro, né, gente? O nosso orbe, ele tinha que se preparar minimamente para a chegada de um espírito do escol de Jesus. E aí Humberto de Campos vai nos dizer:
o grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Então, o planeta, ele se prepara, as criaturas, elas se preparam, ainda que não soubessem, obviamente, de forma consciente que ele estava por vir, não é isso? Mas as criaturas, aos poucos, elas sentem aquele clima de relativa paz. Acercavam-se de Roma, diz Humberto de Campos, e do mundo, não mais espíritos belicosos, ou seja, espíritos que tinham aquela vontade de guerrear, porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores. Porque nós sabemos, gente, que Jesus ele vai selecionar, dentre aquele grupo que o seguia de forma mais direta, os homens mais humildes e mais simples do lago de Genezaré, como nos coloca Humberto de Campos, porém no capítulo 5 do livro Boa Nova. Então, eram simples, eram pessoas humildes, eram pessoas de pouca cultura, mas pessoas com o coração aberto para receberem uma nova mensagem. Uma mensagem muito diferente daquela mensagem que predominava até então. Porque o que predominava até então era a força da justiça, era a pena de talião, era o olho por olho, dente por dente. E aí nós vamos ver que a mensagem trazida por Jesus, como nós sabemos, é uma mensagem muito ancorada, isto sim, na chamada lei de amor. Então, Humberto de Campos diz que outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Isso também já é uma grande lição. E nós vamos ver que essa grande lição, ela transparece também na forma como Jesus vai vir para o planeta, que é a forma mais humilde possível. Nós não vamos ter tempo de esmiuçar isso com muito cuidado, com muitos detalhes, mas a gente poderia pensar no próprio símbolo da manjedoura, para nos referirmos à forma como Jesus chega. Então, cercado ali por criaturas simples, cercado ali por pastores, de acordo com a narração de Lucas, não é isso? De acordo com a narração de Mateus, nós já vamos ver os chamados reis magos, não é isso? Que eram aqueles estudiosos chamados astrólogos persas, de acordo com o que o Pastorino nos coloca lá na obra Sabedoria do Evangelho, volume 1. Então, aqueles que estudavam as estrelas, que tinham um grande conhecimento, não é isso? E que vão seguir ali aquela estrela, entre aspas, né? Porque hoje, dentro dos estudos do Evangelho, já imagina-se que essa estrela não fosse um astro propriamente dito, mas poderia ser, por exemplo, a luminosidade de um grupo de espíritos a indicarem o caminho para que aqueles magos se dirigissem até Jesus, chegassem até aquele que seria o Messias, não é isso? Porque essa vinda do Messias, ela já era anunciada em várias culturas, tá certo? Mas que mostra para nós as duas narrativas, ainda que não coincidam, ainda que sejam incongruentes, e para nós pouca diferença faz, efetivamente, de que modo aconteceu essa chegada de Jesus, porque para nós devemos fazer o que a doutrina espírita nos ensina, que é extrair o espírito da letra. Ou seja, é a conotação espiritual que nos interessa. Então, numa narrativa, nós temos ali a questão da manjedoura, a questão dos pastores, a questão dos animais. Os pastores também eram figuras extremamente simples naquela sociedade, mal vistas, porque muitos pastores eram considerados ladrões dentro do contexto judaico. E são justamente essas figuras que estarão cercando ali Jesus. Na outra narrativa, nós temos pessoas vindas de longe, vindas de outras localidades, para se acercarem daquele que viria a ser a luz do mundo, mostrando para nós que a boa nova é para todos, independentemente. Então, é para aquelas figuras mais simples, é para os párias da sociedade, é para aqueles que vêm de longe, é para aqueles que pensam diferente, é para todas as pessoas. E nós sabemos que isso está ancorado muito no que Jesus vai trabalhar no Sermão da Montanha, numa das famosas bem-aventuranças, que é a questão do bem-aventurados, os pobres de espírito. Porque nós sabemos que os pobres de espírito, como Kardec nos esclarece, dizem respeito àqueles que seriam os mais humildes. E lá no Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz vai trabalhar isso também quando ele diz:
Dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre. Isso é bonito. Para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Então, Jesus muito ancorado aí ao nosso processo de evolução. Então, o André Luiz diz que todos esses elementos que cercavam Jesus ali, desde as pedras, o reino mineral, não é isso? Arbustos, reino vegetal, animais, reino animal, e no ápice ali, não é isso? Pensando na questão até da evolução do princípio inteligente, a gente vai falar isso em outras aulas, nós temos as criaturas humanas. Então, Jesus, ele vem para todos, indistintamente. E aí nós devemos refletir para nós quando nasceu Jesus, quando ele nasce na nossa intimidade, como temos nós lidado com a sua boa nova. A Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, numa lição intitulada Jesus e Amor, ela também nos fala sobre isso. Ela nos fala, porque aí nós discutimos no início, dizendo que, de acordo com algumas propostas religiosas, Jesus e Deus seriam a mesma figura. Não são a mesma figura. Mas nós sabemos, a Joana nos fala isso, Emmanuel no livro Pensamento e Vida também nos coloca isso, que Emmanuel nos diz que a mente de Jesus traduzia de forma límpida os ensinamentos do Pai, os desígnios divinos. Então traduz de forma límpida. É por isso que no Evangelho a gente lê, por exemplo, eu e o Pai somos um. Porque Jesus consegue traduzir plenamente os desígnios do Pai. A Joana de Ângeles, nesta obra, vai nos falar dessa integração profunda de Jesus com a consciência divina. Então, uma integração típica de um espírito puro, gente. Porque dentro dessas concepções e dentro dessa ideia do que seria essa consciência divina, nós temos aí a lei de amor como solução para todos os questionamentos. E nós temos a lei do perdão como uma terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Então, nós vamos ver que todos os ensinamentos da Boa Nova, eles se referem a isso, mas não apenas com palavras, ou seja, não apenas com gestos exteriores, mas, sobretudo, pela exemplificação que Jesus deixa para nós. E ao longo das suas pregações, nós vamos percebendo isso muito claramente. Por exemplo, numa passagem que se encontra no capítulo 5 de Mateus, entre os versículos de número 17 e 18, que é aquela clássica, aquele clássico ensinamento de Jesus. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, Jesus vem desenvolver as leis de Deus, que, como nós sabemos, estão na nossa consciência. Mas essas leis estão na nossa consciência sempre de uma forma adaptada ao grau de adiantamento dos homens. Então, nós vamos crescendo em moralidade. E à medida que nós vamos crescendo em moralidade, nós vamos compreendendo melhor a aplicação dessas leis de Deus. E essas leis, como a gente viu semana passada, elas dizem respeito a tudo, não somente a moralidade, mas também as questões da natureza, as questões do orbe e assim sucessivamente. Então, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, claro é que ele se refere à lei mosaica, mas ele se refere a uma parte específica da lei mosaica, tá? São os chamados 10 mandamentos, recebidos mediunicamente por Moisés no Monte Sinai, tá? Então, quer dizer, essa parte, Jesus vem reforçá-la, desenvolvê-la, colocando sempre como aquele sol ardente, colocando sempre à frente a questão do amor nas relações. Agora, nós sabemos que dentre as leis mosaicas, gente, havia nada mais, nada menos do que 613 prescrições nas leis mosaicas. Tá? Fora outras fontes de consulta para os judeus, ao menos para os chamados judeus ortodoxos, ou os fariseus, se a gente quiser pensar assim, porque havia ali as divisões, não é isso? A gente tinha ali os fariseus, tinha os saduceus, tinha os samaritanos, tinha os publicanos, tinha os zelotes, então havia ali um conglomerado de castas, de divisões naquela sociedade, não é assim? Mas, ao menos os que eram os mais conhecidos, que eram os fariseus, eles seguiam todas essas 613 leis e mais alguns aspectos, ou melhor, e mais aqueles ensinamentos contidos no Talmud e ainda em outras fontes, tá? Agora, muitas das questões que aparecem nessas 613 leis ou prescrições cunhadas por Moisés, nós devemos entender que elas dizem respeito a um contexto específico.
E elas dizem respeito a uma atuação específica. Como assim uma atuação específica? Moisés como legislador do povo hebreu, um povo indisciplinado, um povo que necessitava realmente de uma rédea curta, digamos assim, para que professasse o monoteísmo, não apenas com palavras, não apenas publicamente, mas que compreendesse a grandeza daquele Deus único. Então, tem várias daquelas prescrições que Jesus vai mostrar isso claramente, que elas caem por terra, porque o que vale? O que vale é a lei. Mas qual lei? A lei de Deus, porque as leis dos homens, elas são temporárias, elas são adaptáveis, elas se modificam. Se modificam como? Com o avanço da sociedade, porque nós não falamos que o homem ele vai compreendendo melhor as leis de Deus à medida que ele avança não só em moralidade, mas à medida que ele avança também em inteligência. Porque nós avançamos com essas duas asas. Lembrando novamente aí, Emmanuel, nós avançamos com a asa da sabedoria e com a asa do amor. Uma dá a mão para a outra, uma dá o braço para a outra. Então, à medida que nós vamos avançando em sabedoria, nós vamos avançando em amor e vamos compreendendo melhor essas leis. Então, quando ele fala que ele não veio destruir a lei, é a esta lei especificamente que ele se refere. Esse ponto é um ponto que tem que ficar bem claro para nós. E Emmanuel, ainda no A Caminho da Luz, ele vai nos dizer que Jesus combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo. Porque se a gente abre alguns livros ali do Antigo Testamento, não é isso? Lembrando que o Antigo Testamento é o alicerce. Quem fala que o Antigo Testamento é o alicerce? Emmanuel na obra O Consolador. Tá? Emmanuel na obra O Consolador, ele fala, o Antigo Testamento é o alicerce. E o Evangelho? O Novo Testamento, não é isso? O Novo Testamento é o edifício que vai servir para erigir as almas humanas à evolução. Então, o Novo Testamento é o edifício, o Antigo Testamento é o alicerce. Então, nós temos que deixar claro que nós não estamos desprezando o Antigo Testamento. Inclusive, nós deveríamos estudar mais, com mais profundidade, o Antigo Testamento. Mas o que a passagem aqui, no livro A Caminho da Luz, quer nos dizer, é que havia algumas questões que elas eram meramente transitórias e meramente disciplinares para aquela cultura, para um povo semi-bárbaro e semi-selvagem no que diz respeito ao aspecto da moralidade, tá? Então, aquela coisa, como uma criança, muitas vezes, a gente tende a falar de uma forma, às vezes, mais dura, de uma forma, às vezes, mais rígida, não é assim? Porque a criança, ela não vai entender detalhadamente certas coisas ou mesmo a forma de nos exprimirmos em determinadas situações. Então, tem que ser uma postura talvez mais firme e mais rígida em alguns momentos. É a mesma coisa aqui no que diz respeito ao povo hebreu. Era ainda um mundo primitivo, gente. Então, um povo semi-bárbaro. Então, Moisés, ele usa dos recursos que eram os recursos necessários. Só que quando a humanidade ela já dá um passo à frente, ela já tinha condição de entender um pouquinho mais, vem Jesus mostrando para nós qual é realmente o caminho. Nós vamos ver isso lá na frente, quando ele vai nos dizer, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mostrando que o caminho da ética, o caminho do amor, o caminho do respeito e o caminho da reciprocidade é que é o caminho que realmente deveria ser seguido, e não o caminho da violência, por exemplo. Então, Emmanuel nos diz, combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas, porque os judeus eram muito preocupados com isso. A gente, acho que mencionou isso na semana passada, se não me engano. A expectativa do povo judaico era de que viria um Messias para salvá-los, mas salvá-los em que sentido? Num sentido humano e transitório, de restituir a Israel o lugar que eles julgavam ter ali no concerto das nações. Então é por isso que Emmanuel fala que Jesus vai mostrar algo que seja superior às pátrias. Jesus traz para nós, gente, o conceito da família universal. Então, as castas, as divisões, tudo isso cai por terra, porque quando nós usamos a expressão família universal, essa expressão congrega a todos em caráter igualitário. Tá? E qual seria a pedagogia de Jesus? Herculano Pires tem um livro muito interessante, vale a pena a leitura. Se chama Pedagogia da Esperança. E ele vai cunhar este termo para se referir à pedagogia de Jesus. Particularmente, eu acho fantástico esse termo dele. Né? O que seria essa pedagogia da esperança? E aí ele vai dizer, a educação
não era mais o ajustamento do ser aos moldes ditados pelos rabinos do templo, a imposição de fora para dentro da moral farisaica, mas o despertar das criaturas para Deus através dos estímulos da palavra e do exemplo. Porque para Jesus a salvação está na educação. Isso é fundamental. Que educação é essa? Obviamente, uma educação moral. Não é isso? É claro que ela não prescinde do conhecimento do evangelho. Felizmente, hoje, esse conhecimento e esse estudo do evangelho vem sendo resgatado por vários núcleos espíritas. Aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos os núcleos do chamado miudinho, que é quando nós vamos abrindo ali o evangelho e estudando versículo a versículo. Lembremos-nos de que lá no livro Renúncia, nós vamos ver Alcione fazendo isso, já trazendo para nós essa didática do estudo do evangelho. Por quê, gente? Porque esse é o processo da pedagogia de Jesus, é o processo da educação íntima, da educação interior, da autoeducação. Mas para que eu me autoeduque, ou me eduque, né? Autoeduque ficou redundante, para que eu me eduque, não é isso? É necessário ter o conhecimento. E quando nós vamos lendo, muitas vezes, as passagens do Evangelho, nós vamos aprendendo por fixação. De tanto ler, aquilo vai se esculpindo na nossa psique e vai nos auxiliando a processar melhor aquelas mensagens. Então, é claro que a educação é um processo amplo, porque, sim, envolve as questões do mundo, envolve as questões escolásticas, as questões acadêmicas, mas aqui, sobretudo, é a educação dos espíritos. E nós sabemos, nós vamos ver isso semana que vem, que nós somos espíritos imortais. Então, essa é a educação preponderante aí. E quais seriam os métodos dentro dessa didática aí de Jesus? Uma linguagem extremamente simples, uma aproximação com o discípulo é sempre convidado a ouvir, o diálogo em alguns momentos, não é isso? E dentro dessa linguagem simples, em alguns momentos nós temos ensinos que ficam encobertos, por exemplo, pelas parábolas, porque nas parábolas nós vemos Jesus se utilizando de recursos simples dos homens daquele tempo, não é isso? Então, figuras próprias ali, por exemplo, ao plantio, a instrumentos que eram típicos daquela sociedade. Então, o ouvinte, ele escutava, ele entendia a alusão. Às vezes, nós, até nos dias de hoje, temos que fazer um esforço maior. Mas as parábolas, elas têm camadas de sentido. E quando nós vamos desvendando essas camadas, nós observamos dois aspectos. Primeiro, quanto o evangelho de Jesus é uma mensagem inteligente e duradoura aos nossos corações. E o segundo aspecto é exatamente ligado a este primeiro. Ou seja, cada vez que a gente lê, por exemplo, uma parábola, não é isso? Nós observamos que aquela parábola traz um ensinamento que outrora nós não havíamos percebido. Daí a necessidade do estudo do evangelho. Cada vez que a gente vê, que a gente lê, é um fragmento novo que vai sendo trazido para nós. Então, as nossas percepções espirituais, gente, elas se ampliam em contato com a boa nova do Cristo. Então, é muito importante frisar isso. Muito importante frisar isso. Às vezes, nós ficamos à cata de novidades, mas não existem novidades. O bom e velho evangelho de Jesus continua sendo a base, como nos diz Emmanuel. Jesus é a porta, Kardec a chave. Então, nós sabemos que a doutrina espírita ela vem nos ajudar a abrir essa porta com os conhecimentos que ela nos traz, não é isso? Mas em várias propostas religiosas, esse conhecimento ele também pode ser agregado. Basta que nós nos coloquemos nessa posição do discípulo, ou seja, na posição da escuta. E aí, nestas duas passagens, nesses dois fragmentos que nós colocamos aqui, nós destacamos primeiro a questão do trabalho, sobre a qual Jesus, em vários momentos, nos coloca no Evangelho. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em Lucas, capítulo 22, versículo 27, ele nos diz ainda, eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Então, o maior no reino dos céus será aquele que é o servidor de todos. Grande ensinamento para nós, porque o Cristo vai deixar claramente para nós que é somente pelo trabalho que nós vamos alçar condições espirituais mais elevadas. E tendo Jesus acabado este discurso, estava o povo admirado de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha
autoridade, e não como os escribas e fariseus. Está lá em Mateus capítulo 7, nos versículos de número 28 a 29. E por que que Jesus tinha essa autoridade? Esse é o ponto. Porque Jesus exemplificava, é uma autoridade moral. E é essa autoridade moral que a gente tem que buscar na nossa caminhada evolutiva. São estes princípios renovadores que nós temos que lutar por atingir cada um deles. E nós vamos ver que todo o percurso de Jesus, ele é cheio de símbolos. No Calvário, por exemplo, nós vamos ter a simbologia da cruz, não é isso? Que é a simbologia da renúncia, da cruz que cada um de nós tem que carregar, ou seja, do quinhão das dificuldades, mas também a dose de sacrifício que cada um de nós fazemos. Devemos indagar a nossa individualidade. O que é necessário efetivamente sacrificarmos em prol da edificação do reino de Deus? Porque Jesus, ele é o guia e modelo, como nos diz Kardec, não, nos dizem os espíritos. A pergunta que é feita por Kardec, a pergunta de número 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem simplesmente Jesus. Em seu comentário, Kardec destaca alguns desses aspectos, dizendo-nos: para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, o tipo da perfeição moral. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Na Gênese, o Kardec, ele vai falar, né, que se Jesus era médium de Deus, dentro daquela ideia que nós mencionamos anteriormente, ou seja, da forma como Jesus traduzia os princípios divinos. É assim? E ainda o André Luiz, lá no Mecanismos da Mediunidade, quem também nos traz: transmitindo as ondas mentais das esferas superiores de que procede, transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a vida maior, como que a tanger-lhes as fibras recônditas, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Eu acho linda essa passagem do André Luiz, quando ele fala que ele desperta, Jesus desperta em nós as energias para a vida mental, para a vida maior, como que a tanger as fibras recônditas, ou seja, aquilo que está lá no nosso âmago, aquela centelha divina que às vezes está adormecida dentro de nós, mas como que aquela centelha divina, ela desperta e ela se torna repleta de luminosidade? É o toque do evangelho, gente. Então Jesus, ele tem esse poder, não é isso? Ele tem esse poder de tocar os corações pela sua mensagem, pela sua exemplificação. E dentro da sua exemplificação, não é isso? Nós temos aí vários ensinamentos, nós temos várias curas que mostram essa superioridade da natureza de Jesus. Nós convidamos todos a lerem depois, por exemplo, a passagem da tempestade aplacada e da cura do cego de Jericó. Ambas nos mostrando a importância do poder da fé. Porque é isso. Se ele nos traz o exemplo, ele também nos chama a atenção para alguns aspectos para os quais nós, como criaturas, temos de estar atentos. E dentre essas questões, não é isso? Nós temos aí a questão da fé. E quem o próprio Jesus dizia que era, para finalizarmos? Ele dizia lá em João capítulo 10, entre os versículos de 7 a 9. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Não é isso? Ou seja, encontrará alimento. Então, em Jesus, nós encontramos esse alimento. Nós encontramos o lenitivo amigo, nós encontramos o refrigério para as nossas dores, não é isso? E nós encontramos as possibilidades e as condições para edificarmos o reino de Deus em nós. Que, como está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 33, uma passagem que é pouco estudada, mas que mostra bem para nós esse ponto. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O Huberto Roden vai trabalhar essas 3 medidas de farinha dentro das perspectivas material, mental e emocional da nossa personalidade. Ou seja, não é isso?
O evangelho de Jesus é aquele fermento, o fermento positivo, que vai fazer a massa crescer, porque no evangelho tem o fermento negativo, que é o fermento dos fariseus, não é isso? Que é o fermento da hipocrisia, que é o fermento da discórdia. Mas o fermento do evangelho é de uma outra natureza, porque o evangelho, ao tocar as fibras recônditas do nosso ser, ele modifica tudo na nossa vida. As nossas relações materiais ficam mais tranquilas, de trabalho, de família, etc. As nossas questões mentais se sedimentam de uma forma muito melhor, ou seja, evangelho é saúde mental, gente. Não tenhamos dúvida disso. E os nossos aspectos emocionais, é claro, porque as nossas emoções estão intrinsecamente conectadas ao nosso campo mental. Então, para finalizar, mencionamos aqui o espírito Alcione na obra Renúncia. Lembremos-nos dessa célebre frase dela: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Ficamos aí abertos para as perguntas, para os comentários, para as colocações de todos. Dúvidas? Agora é o momento, hein, gente? Fica à vontade. Como sempre, obrigada, viu, Maria do Rosário? Nossa, super claro aí as explicações. Jesus é Jesus, né? Nossa, guia e modelo mesmo, né? Sensacional. Bem, na verdade, eu não venho questionar ou perguntar, mas agradecer ao empenho da nossa colega de fazer um estudo tão profundo, com bases tão sólidas em várias referências escritas, a questão da oralidade e dando-nos a oportunidade de aprender tanto. 90% do que eu ouvi foi novidade. E isso me trouxe uma alegria, um contentamento muito grande e um desejo real de permanecer cada vez mais nesse grupo tão bacana. Então, venho te agradecer. Eu que agradeço, Raquel. Lembrando aí, só que Jesus, continua sendo a novidade para nós, viu, amiga? Não é só para você, não, porque às vezes o conhecimento, a fala é uma novidade, né? Às vezes aquele ensinamento, mas em termos de prática, ele continua sendo uma novidade para nós, né? Porque nós ainda temos muita dificuldade realmente de colocar em prática. E lembrando principalmente que, né, assim, aqui é só uma pincelada, né, gente, que não daria tempo, porque Jesus é estudo para uma vida inteira, não só para uma vida, né? Para várias encarnações, na verdade. Uma coisa que eu recordei aqui, Maria do Rosário, na hora que você estava colocando, que eu acho interessante pontuar, é assim, às vezes a gente fica inocentemente, né, querendo ser modelo de alguma coisa, né? Exemplo. E aí a gente esquece da nossa falibilidade, né? Estamos aqui num planeta de prova e expiação e que a gente tem, de algum momento, errar, falhar, é normal, né? Estamos no aprendizado, digamos assim. E aí, às vezes, a gente tem essa tendência de querer, por ter aprendido um pouco mais, entendido um pouco mais, querer ser o exemplo, né? E aí, mero engano, né? Que a gente sabe, acabamos de mais uma vez, você reiterou aí para nós que o modelo e guia é Jesus. Ele é o nosso exemplo, mais ninguém, né? Então, Exatamente. E quem somos nós, né, Inês? Para ser exemplo para alguém. Nossa, isso é muito importante, você tocou num ponto, porque o Kardec vai trabalhar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, quer dizer, está muito dentro dessa perspectiva também, né? Hoje a gente vive numa sociedade, assim, num momento, né? Me parece que nós estamos muito ancorados em falsos ídolos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? gente, vocês estão muito tímidos. Olha só, somos 39, né? O pessoal como é que fala? Oi, Julinho, boa noite. Oi, como vai? O pessoal tá assim, meditando, né, pensando o que vai falar. Mas eu penso aqui isso aqui, ainda bem que a gente tem, além da fala da Rosinha, né, dos estudos,
a gente tem também as obras, que é bom a gente pesquisar também, que aí nós vamos conectando um com outra coisa. Você não entendeu alguma coisa, aí você vai lá e pesquisa, fala, agora está clareando aqui. A gente tem que fazer isso aí, porque senão não vai vencer tudo de uma vez, né? E aos poucos a gente vai pegando um ponto aqui do Evangelho e vai mentalizando para chegar aos poucos na evolução, mas só com a prática mesmo. Não é isso, Raul? É isso aí, Júlio. O Inês, eu até lembrei que o Júlio falou, esqueci de te mandar as referências, né, da semana passada, agora que eu lembrei, eu vou te mandar depois. Se você não tiver pegadas de hoje, eu faço uma listinha também, tá, gente? Porque isso que o Júlio falou é importante, a gente dividir fazer o compartilhamento das referências, né, porque necessita um aprofundamento mesmo, tá? Vai facilitar mais ainda. Isso aí, Júlio. Marido Rosário, pode ficar muito tímido. Tô vendo. E olha que dinheiro assunto, né? Eu Pois acelerei aqui para poder nada, ninguém quer fazer comentar. Ô, gente, então vamos aproveitar, tem 4 minutinhos, me conta aí, quem participou das 2 aulas, vocês estão gostando? E aí? Fala aí para nós. Eu assisti as 2 aulas, achei muito enriquecedor. Parabéns às 2 pessoas que ministraram as aulas, pelo cuidado, o carinho e a profundidade alcançada em cada estudo. E, como eu falei anteriormente, um grande estímulo para a gente permanecer por toda essa jornada proposta a seguir. Então, o que eu venho é agradecer. Olha aí.